Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Se algum convocado jogar 3 tempos dos 4 nesta data FIFA, você pouparia esse jogador contra o Juventude? Com o possível retorno de Jorginho, manteria ele com Saul ou daria uma chance a De La Cruz, que foi bem contra o Grêmio e não participou da data FIFA? Jorginho e Saul ou Jorginho e De La Cruz? Sem Bruno Henrique, Felipe Luiz deve manter o Pedro em quase todos os jogos de titular ou escalar outro jogador? Dos jogos de setembro e início de outubro, o Flamengo terá 5 jogos de Campeonato Brasileiro e 2 jogos de Libertadores. Se o Flamengo poupar um ou outro jogador nessa sequência, qual deveria ser esse jogador? Olá, Mariana, tudo bem? Se algum convocado jogar 3 tempos dos 4 nesta data FIFA, você pouparia esse jogador contra o Juventude? Bom, depende do jogador. Se esse jogador for, por exemplo, o De Arrascaeta, eu diria para você, não, eu não pouparia este jogador. Porém, se um jogador for, por exemplo, o Guilherme Varela, ou até mesmo um Matias Vina, ou um Carrascal, aí sim eu pouparia esse jogador, principalmente porque para alguns jogadores ainda é início de temporada, para outros eles estão tendo uma sequência grande de jogos. Mas tem jogadores que, na minha opinião, são exceções, que esses jogadores podem decidir partidas, e De Arrascaeta é um desses exemplos de jogadores. Então, se ele, por exemplo, jogar 3/4 das partidas do Uruguai, ele começaria sim no duelo contra a equipe do Juventude, obviamente não atuaria durante os 90 minutos, mas, por exemplo, se for o Guilherme Varela, esse sim eu optaria por poupar e dar uma oportunidade para o Emerson Royal. Eu não pouparia nenhum jogador, visto que as seleções sul-americanas jogam na terça-feira e o Flamengo só joga contra o Juventude no domingo. Depois o Flamengo enfrenta o Estudiantes na quinta-feira pela Libertadores. Eu acho que tem um bom tempo razoável entre os jogos das seleções e o primeiro jogo do Flamengo ali no Campeonato Brasileiro. E depois também tem o jogo da Libertadores. Tem um bom tempo ali para os jogadores descansar, se recuperar dessas viagens e dos jogos que jogou. Então, assim, eu acho que não teria necessidade de poupar nenhum jogador nessas partidas. Com o possível retorno de Jorginho, manteria ele com Saul ou daria uma chance a De La Cruz, que foi bem contra o Grêmio e não participou da data FIFA? Jorginho e Saul ou Jorginho e De La Cruz? Eu manteria Jorginho e Saul, porque eu acho que a dupla está jogando muito bem. O Flamengo sim sentiu falta do Jorginho na partida contra o Grêmio, por mais que o De La Cruz tenha atuado muito bem. Eu acho que a dupla entre Saul e Jorginho conseguiu encontrar um equilíbrio, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. O Flamengo tem nestes dois jogadores muita qualidade na troca de passes, que é algo muito importante no futebol brasileiro. Quanto mais posse de bola e mais jogadores de qualidade você tem nesse fundamento, mais a probabilidade de você comandar uma partida e criar oportunidades. Então, por mais que o De La Cruz tenha ido muito bem no duelo contra o Grêmio, eu manteria sim Saul e Jorginho, mais uma vez como uma dupla para o duelo contra o Juventude. Bom, eu manteria Saul e Jorginho, sem dúvida nenhuma. O time que tá indo bem, tá vencendo, tem que seguir. E pra mim o Flamengo com Saul e Jorginho tava jogando muito. E não só tava jogando muito, como estava vencendo. E assim, o desempenho deles e o coletivo da equipe foi muito, muito bom nessas partidas. Eu acho que Jorginho e Saul estão jogando muito bem e estão sendo 2 dos destaques do Flamengo neste momento na temporada. Então não tem pra mim por que mudar, embora o De La Cruz tenha jogado bem contra o Grêmio. Ainda assim eu manteria Jorginho e Saul, porque eu acho que eles estão muito bem e fizeram o Flamengo jogar um futebol ainda melhor do que já estava jogando. Então Jorginho e Saul, sem dúvida nenhuma. Sem Bruno Henrique, Felipe Luiz deve manter o Pedro em quase todos os jogos de titular ou escalar outro jogador? Eu acho que o Felipe Luiz vai mudar de acordo com a partida. Acredito eu que em alguns jogos o Pedro sim será mantido como titular, mas acredito que o Gonzalo Plata, por exemplo, possa ser utilizado em alguns jogos de centroavante, como o Bruno Henrique está sendo utilizado nesses últimos meses. Então acredito que dependendo do adversário, dependendo do momento, dependendo do confronto, acredito eu que o Felipe Luiz vai sim manter essa mudança no centroavante. Mas, de novo, tudo vai depender do oponente. Se o Flamengo, por exemplo, estiver numas quartas de finais de Libertadores e ele estiver
vantagem no confronto. Vejo ele colocando, por exemplo, um Gonzalo Plata de centroavante e escalando o Luiz Araújo na ponta direita. Tudo vai depender de quem o Flamengo vai enfrentar e se o Flamengo vai ter ou não vantagem no placar, principalmente nas partidas de fora de casa. Em casa, eu acho que o Filipe Luís vai optar, na maior parte das vezes, utilizar o Pedro de centroavante. Bom, eu manteria o Pedro em quase todos os jogos de titular, sim, eu manteria. Porém, o treinador do Flamengo se chama Filipe Luís e, na minha opinião, o Filipe Luís vai escalar o ataque do Flamengo dependendo das características do adversário. Acho que os jogos no Maracanã, jogos que o Flamengo vai enfrentar equipes que vão jogar mais com linhas baixas, blocos médios, baixos, acho que o Filipe Luís vai escalar o Pedro de centroavante. Já em partidas fora de casa, que o adversário vai ter muita posse da bola, vai buscar muito ataque, aí eu já acho que dependendo do adversário, o Filipe Luís pode preferir, por exemplo, o Gonzalo Plata de centroavante e o Luiz Araújo de ponta direita, ou até mesmo o de Arrascaeta de falso 9, mas acho que tá mais para ser Gonzalo Plata de centroavante e Luiz Araújo de ponta direita, porque a gente já viu ele jogando nessa posição com esse formato de ataque ali, que é o Gonzalo Plata de centroavante. Então assim, não seria surpreendente jogos, por exemplo, contra o Estudiantes fora de casa, caso, por exemplo, se o Flamengo vença o Estudiantes no Maracanã e o segundo jogo fora na Argentina, aí eu, por exemplo, consigo ver o Filipe Luís colocando o Gonzalo Plata de centroavante. Então assim, eu acho que vai depender muito do adversário que o Flamengo enfrentar para o Filipe Luís escalar ou o Pedro ou o Gonzalo Plata ou qualquer outro jogador que ele for escalar como centroavante quando o Flamengo não tiver o Bruno Henrique. Nos jogos de setembro e início de outubro, o Flamengo terá 5 jogos de Campeonato Brasileiro e 2 jogos de Libertadores. Se o Flamengo poupar um ou outro jogador nessa sequência, qual deveria ser esse jogo? Lembrando que entre os jogos contra o Estudiantes na Libertadores, o Flamengo enfrenta o Vasco. E entre a segunda partida contra o Estudiantes na Libertadores e a partida contra o Cruzeiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians fora de casa pelo Brasileirão. Dessa lista de 7 jogos, se fosse para o Flamengo poupar alguns jogadores, eu diria no duelo contra a equipe do Corinthians. Porque seriam 2 jogos do Campeonato Brasileiro antes e 2 jogos da Libertadores. Dependendo de como será o confronto contra os Estudiantes, o Flamengo realmente pode estar cansado para o duelo contra a equipe do Corinthians. Então acredito eu que esse duelo contra o Corinthians vem pós-Libertadores e vem antes do confronto, por exemplo, contra Cruzeiro e Bahia. Então eu acredito que se tem algum jogo em que o Flamengo pode poupar um ou outro jogador, seria no duelo contra o Corinthians, porque o Flamengo já teria jogado 4 partidas pós-data FIFA. Então o Flamengo já estaria um pouco mais cansado. Então, olhando e analisando esses jogos do Flamengo, 5 do Brasileirão, 2 da Libertadores, se fosse para poupar jogador em algum destes jogos, seria no duelo contra o Corinthians fora de casa. Bom, se você olhar dessas partidas do Flamengo, eu acho que o jogo contra o Vasco seria uma partida que o Flamengo pode poupar um ou outro jogador sim, porque essa partida fica exatamente entre os confrontos do Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores. Acho que o Flamengo tem sim um bom elenco, então dá para sim poupar um ou outro jogador nessa partida e mesmo assim manter um bom nível de futebol, um bom nível de atuação. Acho que essa partida seria contra o Vasco, porém lá para frente também pode acontecer de ser também contra o Corinthians, porque se bom lembrar que o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes e aí é verdade, o Flamengo enfrenta o Corinthians fora de casa, um jogo bem difícil, porém é bom lembrar que o Flamengo vai jogar em seguida contra o Cruzeiro no Maracanã e esse jogo é muito importante para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Depois o Flamengo ainda tem o Bahia fora de casa, mas assim, depois do segundo jogo contra o Estudiantes, o Flamengo, antes de enfrentar o Cruzeiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians e eu acho que essa pode ser uma partida em que, mais uma vez, o Flamengo pode poupar um ou outro jogador até para não ter um time tão desgastado para a sequência da temporada. É isso, gente. Até a próxima!